Hoje eu não tô bem, tô meio bagunçado. Não me julgue, por favor. Senta aqui do meu lado. Dizem, é loucura. Não me perguntem quem eu sou. Vocês dizem que eu sou doente mental. E é tudo que vocês devem saber de mim. Afinal. Eu tô aqui há 17 anos, porque eu tô aqui, porque meu pai, Henrique, me abandonou aqui. Porque meu time espancou me na rua por você me conheceu. Eu estava deixando meio da rua de cachorro. É que eu matei o Luiz Antônio Martins, que era, ele andava com um falso PO. A reforma psiquiátrica foi aprovada há mais de 20 anos, mas desde então pouco mudou na vida dos pacientes mentais brasileiros. Esse é um dos grandes desafios que o novo governo terá de enfrentar. Como resolver a situação dos quase 200 hospitais psiquiátricos em atividade, que somam hoje cerca de 13 mil leitos. Alguns deles, porém, oferecem atendimento precário. A partir da reforma, os manicômios foram sendo fechados. Os relatos documentados de tratamento cruel aos pacientes psiquiátricos eram abundantes. Pessoas doentes, tratadas como prisioneiras de campos de concentração. Pessoas com sofrimento mental eram consideradas incapazes e perigosas, o que não é verdade. No Inclusão de hoje, vamos mostrar o que mudou desde a implantação dessa reforma psiquiátrica, a chamada Lei Antimanicomial, sancionada em 2001, a partir de um projeto do deputado federal Paulo Delgado. Ele é professor, cientista político e sociólogo. Foi deputado federal durante 6 mandatos e deputado constituinte. É o autor da Lei 10.216 de 2001, da reforma psiquiátrica. A lei trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Eu estou falando do ex-deputado Paulo Delgado. A lei encontrou muita resistência por parte do sistema de saúde mental da época, né? Na verdade havia o SUS na época era chamado INAMPS, vamos dizer assim. O INAMPS é o avô do SUS. Uhum. E o INAMPS tinha uma forma de remunerar a internação e quanto mais tempo a pessoa ficasse internada, mais o hospital ganhava. Então era um problema de hotelaria ruim, com remédios ruins, diagnósticos apressados, sem ouvir direito o paciente. O poder de internação era da família, ou de algum adulto que se responsabilizava, às vezes até da polícia. Quando alguém entrava em surto à noite, era o corpo de bombeiro que era chamado. E isso provocava problemas no bairro, na família, assustava o paciente. Não porque ele estava em surto, mas porque estava com medo. A lei da reforma psiquiátrica vai completar 22 anos agora, em abril. Como o senhor avalia hoje a implementação dos princípios originais da reforma psiquiátrica? Olha, a transição do modelo fechado para o aberto começou. Está bem avançado. Ou seja, o hospital psiquiátrico fechado, o manicômio, não predomina mais. Então, hoje predomina o outro serviço aberto. Mas os recursos não migram de maneira fácil. Há governos que travam a migração do recurso do sistema fechado por aberto. Porque o sistema hospitalar é muito forte. É uma instituição fechada, os hospitais. Não são como quartéis, mas agora que estão melhorando. O médico psiquiatra e psicoterapeuta Augusto César Costa foi gestor de todo o sistema e diretor de um hospital psiquiátrico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele faz um balanço das práticas adotadas no tratamento das pessoas com transtornos mentais, destacando a importância dos médicos pioneiros Felipe Pinel e Franco Basaglia. Historicamente, as práticas de tratamento para os transtornos mentais foram ineficazes e muitas vezes cruéis. Como o senhor avalia essas práticas, doutor?
Acho que a gente tem que voltar um pouco até como nasceu a psiquiatria, para a gente poder contextualizar essas práticas. A Assembleia Nacional da Revolução Francesa indicou Philippe Pinel para intervir em duas instituições, Bicêtre e Salpêtrière. Isso, então, no final do século XVIII, o Pinel foi encaminhado a essas instituições. Então, ao chegar lá, o Pinel tentou, como um primeiro trabalho dele, separar o que era social e o que era mental. Então, por quê? Porque essas instituições, elas abrigavam mendigos, pessoas abandonadas, pessoas com transtorno mental, pessoas que tinham problemas com a justiça, toda sorte de desvalidos que provocavam muito tumulto nas ruas de Paris à época. Mas foi o italiano Franco Basaglia, já no século XX, que promoveu uma revolução na psiquiatria, né? Quais eram as principais propostas? Já no começo da década de 60, ele formulou um trabalho onde ele apontava, certo, a necessidade do tratamento em liberdade. Então, já com a perspectiva da superação do hospital psiquiátrico. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961 pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que uma das maiores tragédias do Brasil acontecem diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso? Eu dei alguma crise assim, não tinha remédio para levar no médico, aí me internou. Nós ia lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar num colchão. O colchão era assim, era um colchão assim de pano. É como se a memória deles, afetiva, tivesse parado no momento do abandono. Eles tivesse sido congelada ali, no momento do abandono, quando os pais deixam eles ali e nunca mais voltam. Quando os sobreviventes puderam falar, é impressionante o impacto que isso teve dentro do Brasil, quantas pessoas se sentiram envergonhadas pelo tratamento que durante décadas e décadas foi oferecido para pessoas consideradas indesejáveis sociais, a forma indigna que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira trata e tratou essas pessoas, é uma herança que nos envergonha. E ele conhece as instituições psiquiátricas, onde ele chama isso aqui de um campo de concentração. Ele vem, faz a crítica e Basaglia passa a ser um símbolo, passa a ser uma bandeira da nossa luta por mudanças do modelo assistencial. Aqui no Brasil, nos anos 80, surgiu o movimento antimanicomial e em 2001 foi aprovado a Lei Paulo Delgado, que é a reforma psiquiátrica. O que mudou a partir dessa iniciativa? Ao longo dos anos 80, foi então sendo construído, remontando às formulações de Franco Basaglia, foi construído um modelo de atenção psiquiátrica em saúde mental, né? Já não somente psiquiatra, mas uma perspectiva ampliada, brasileiro. O Hospital São Vicente de Paulo é uma unidade de referência no Distrito Federal, especializada no atendimento à saúde mental. Ele atende 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a usuários em situação de emergência de transtorno mental de alta e média complexidade. Para não expor a imagem de seus pacientes, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não autoriza equipes de televisão a gravarem imagens dentro do hospital.
A diretora do hospital, Elaine Bida, informou que 80 pacientes estão internados atualmente na instituição. O mais antigo deles chegou ao hospital há 10 anos. O Hospital São Vicente de Paulo vai completar em maio 47 anos de fundação. Como surgiu a ideia da criação de uma unidade hospitalar exclusiva para atendimento à saúde mental? Foi a necessidade de se criar um hospital psiquiátrico, onde houve uma demanda muito grande e sem assistência adequada. Então, o que acontece? Nesse século que a gente começa a descobrir medicamentos que dá para dar uma controlada melhor para o paciente, né, ele socializar melhor, porque o transtorno mental, ele é um transtorno assim, bem grave, porque a gente não tem um exame que vai diagnosticar, ou mesmo um tratamento específico que vai curar, né? Então, às vezes, e o hospital ele é muito para casos graves, às vezes, que não consegue ter o manejo fora. De lá para cá, muita coisa mudou a atenção às pessoas com transtornos mentais. Como o hospital se adaptou a essas mudanças? Então, a gente sabe que no passado tinha muito uma atividade mais voltada para a hospitalocêntrica mesmo, né? Onde médico, enfermeiro. Hoje nós já fizemos uma adaptação para assim, melhorar a condição do paciente, para quando ele sair da sua internação, ele volte à socialização de uma forma mais saudável, de uma forma mais até mais sustentada. O modelo hospitalar psiquiátrico de internamento dos pacientes tem sofrido críticas de alguns setores da sociedade, como o movimento antimanicomial. Como você encara essas críticas? Assim, às vezes, a questão de colocar que o hospital é manicômio, que o hospital é um lugar ruim, não. Ele tem que ver a indicação. Justamente, é importante ver assim, o porquê dessa internação. Ele vai ter benefício com essa internação, tanto é que tem alguns pacientes que a gente fala que não vai ter ganho com internação. Tem alguns transtornos, que às vezes a internação ela só piora muito, então a gente toma muito esse cuidado dessa indicação de internação. O movimento da luta antimanicomial surgiu do esforço dos trabalhadores de saúde mental em apoio à reforma psiquiátrica de 2001. Ainda dos anos 1960, o movimento ganhou maior visibilidade após a visita do Brasil do psiquiatra italiano Franco Basaglia. Israel Almeida de Oliveira, integrante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, garante: tudo começou com Basaglia. Basaglia, ele é essa pessoa que começa a prestar um serviço humanizado para as pessoas que estão em alguma condição de saúde mental, internada dentro dos hospitais psiquiátricos. E ele traz para o Brasil essa ideia, né, de um cuidado humanizado, de mais atenção para as pessoas em sofrimento psíquico. E através de toda essa mobilização dos trabalhadores da saúde mental da época, né, até chegar no encontro de Bauru, que acontece em 1987. Então, dentro desse encontro, é deliberada a criação do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. Saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. Como você avalia hoje essas duas questões? O SUS e a reforma psiquiátrica? A minha avaliação é de que a gente ainda tem muito que avançar, né? Porque não apenas depois do golpe, né, de 2016 e também o governo Bolsonaro, mas antes disso já havia uma falta de financiamento para toda a área da saúde como um todo, né? Porque é importante dizer que a rede de atenção psicossocial, ela começa na atenção primária, ela não é só o CAPS, ela não é só a unidade de acolhimento, ela não é só a residência terapêutica, ela também é a UBS, ela é o hospital de emergência, ela é o hospital de especialidade. Aqui no Distrito Federal, o Movimento para a Saúde Mental denuncia a existência de retrocessos nas políticas de atendimento aos pacientes. Para o movimento está em curso uma contra-reforma psiquiátrica. Eles citam 2 exemplos. Leitos em hospital psiquiátricos estão sendo retomados como prioridade no tratamento dos transtornos mentais, além da falta de apoio à prioridade à rede substitutiva de atendimento,
como os centros de apoio psicossocial. Quais são os projetos principais que vocês desenvolvem? A gente costuma pensar essas 3 frentes, né? Ações de participação social, sejam mobilizações no território, onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem, fazendo ações de base, né? Participando de discussões, conferências de saúde. Então a gente tenta ocupar assim, alguns espaços estratégicos de participação e pensando também nesse âmbito da formação, da cultura e da arte. Como é que você vê o envolvimento do DF na saúde mental dos brasileiros? A gente hoje está com a 4ª rede mais deficitária em saúde mental no país, no que diz respeito à cobertura de serviços. Então, isso porque é um cenário de muita disputa, então de muitos interesses, né? Acabam se investindo ali em mais serviços que fogem dessa lógica de saúde mental mesmo, e isso acaba desmobilizando um pouco. Fomos ontem no Hospital São Vicente de Paula e vimos que tem internos lá há 10 anos. E a diretora disse que não sabe o que fazer, porque não tem família. Você é contra esse tipo de atendimento no hospital, ficar internado? Nós somos desfavoráveis ao hospital psiquiátrico porque existe uma proposta, né, não só a 10.216, mas existem outras leis também de propostas de serviços que vão substituir o hospital psiquiátrico, né, uma rede ampla, forte, potente, que consiga substituir esse hospital psiquiátrico. O senhor já declarou, né, que a lei da reforma psiquiátrica é uma lei muito importante para o nosso país, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância que tem para a gente. Não somente a lei, mas a política de atenção à saúde mental dentro do contexto da reforma psiquiátrica e da saúde mental no Brasil foram e são muito importantes, porque representa uma nova maneira de encarar a temática do distúrbio mental, né, dos transtornos mentais, garantindo inclusive a abordagem para o tratamento com absoluto respeito aos direitos humanos, às garantias individuais e a busca por resultados, a busca por eficiência, por eficácia. E é isso que ao longo desse período nós temos visto. Superamos um sistema manicomial, onde os direitos dos pacientes eram completamente retirados, né? E substituímos agora por atendimentos modernos que estão focados na pessoa e que estão sempre com a preocupação de preservar seus direitos. O Instituto de Saúde Mental de Brasília foi instalado há 36 anos em uma chácara a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Na década de 1960, o espaço serviu de residência para membros do governo militar. Hoje, no Instituto, funciona um CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. O lugar repleto de flora do Cerrado ainda conta com farmácia, salas para atividades em grupo, quadra poliesportiva, centro de convivência e tendas. Há ainda uma trilha e uma piscina de água natural. O terapeuta Fábio Nunes é o responsável técnico pelas atividades do CAPS e nos conta a importância dos cursos oferecidos no tratamento das pessoas com transtornos mentais. Hoje a gente tem a oficina Metamorfose, que é um espaço de convivência, tem o espaço criativo, que também é outro espaço de convivência, tem o yoga, que é das partes integrativas da saúde. Essas 3 oficinas são ofertadas aos pacientes do CAPS. CAPS Transtornos, ele atende a partir de 18 anos. Então, essa clientela são pacientes que têm uma doença mental grave, uma depressão persistente, são pacientes com ideação suicida, são pacientes que apresentam pensamentos de morte, são pacientes que necessitam de um cuidado maior, especializado pela saúde mental. À medida que ele vai melhorando, ele vai ter seu cuidado passando para outra modalidade de tratamento, que são os ambulatórios de saúde mental, que pode ser atendido também na atenção básica de saúde. A Metamorfose é uma oficina que a gente tem aqui, onde a gente faz vários trabalhos de artesanato. Hoje, especialmente, né, nós estamos fazendo o carnaval, né, e o bloquinho Lava Bunda, né, que está ali com a Bebel, ele é um subbloco do
do Metamorfose. Muitos chegam aqui deprimidos, ansiosos, não conseguem sair, né? E o objetivo da oficina é isso, é ressocializar. Aqui para mim é tudo, porque todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, fico interagindo com todo mundo, então eles me tratam muito bem, cuidam bem de mim demais. Eu queria que você falasse a importância, né, das atividades aqui do Instituto de Saúde Mental para a vida desses pacientes. Vocês notam a diferença? Muito, uma diferença muito grande, e as oficinas conseguem resgatá-lo, né? Trazer para a realidade, ressocializar o paciente. Então o convívio social é muito importante para o paciente da saúde mental, para a família, para a sociedade, porque vai tirar esse estigma que a pessoa que está numa doença mental é uma pessoa grave, perigosa, e a gente percebe que não, quando ele começa a fazer um tratamento de saúde mental, ele começa a participar de uma oficina. Não dá nada, se der coisa pouca, né? O que é esse banho de floresta? O banho de floresta é uma atividade terapêutica e ela acontece aqui no CAPS desde 2020, o início da pandemia. Ela é também chamada de Shirin-yoku no Japão. Ela ativa os 5 sentidos do ser humano. Então, cada um aqui vai ter essa sensibilidade de contemplar a natureza e também aumentar a sua imunidade. Segundo os estudos no Japão, eles dizem que uma atividade de banho de floresta, ela dura 30 dias no organismo como imunidade, baixando a pressão arterial, ajudando num todo. Por quê? Porque o perfume que ativa o olfato das plantas são os óleos essenciais. O pessoal vem feliz. Vem feliz e volta mais feliz. Tem gente que chega chorando, às vezes é o primeiro acolhimento que está tendo, porque já passou pelo acolhimento da equipe, e a primeira atividade que foi indicada a fazer foi o banho de floresta. Então eles voltam assim com outro ar, com outra energia. Como é que é passar no banho de floresta, tomar um banho aqui desse riacho? Como é que você se sente? Olha, eu tenho uma experiência de hoje. Hoje eu não cheguei bem no instituto, né? E mesmo antes de sair para o banho da floresta, eu tive uma crise nervosa, né? Agora cheguei aqui me sentindo ótima, como se eu não tivesse chorado há meia hora atrás, né? Dá um bem-estar, uma sensação de alívio, né? De cura na alma. Isso faz muito bem para a gente. Como a Rosana falou, o que nós sentimos por esse lugar, pelos profissionais, é muita gratidão. Como é que é participar desse banho de floresta? O momento que nós ficamos aqui é o momento que nós temos uma melhora. Melhora a saúde mental e melhora a saúde integral. Melhora o nosso contato com as nossas origens, que é pisar na terra, que é a água. E por que não aproveitar esse ambiente aqui, que é um ambiente que propicia isso? Então nós somos muito agradecidos por este ambiente, pelos servidores, por esse trabalho que é ofertado aqui. E realmente muita gratidão, gratidão e gratidão. Há 20 anos que eu trabalho aqui no Instituto, quer dizer, do tempo que era Instituto agora, né? CAPS, e nessas práticas integrativas de saúde. Lian Kun, que é outra parte da medicina tradicional chinesa, e roda de terapia comunitária. Então, faço parte de uma equipe que, durante a semana, fazemos o trabalho diretamente com os pacientes. Formado por trabalhadores e usuários da rede de saúde mental, o Bloco Rivotril promove, durante o Carnaval, eventos que buscam divulgar a importância da luta antimanicomial. Eles também querem chamar a atenção para a garantia dos direitos daqueles que sofrem de transtornos psíquicos, criado a pedido de pessoas consideradas loucas, que se sentiam ainda mais excluídas na época do Carnaval. O Bloco Rivotril, criado em 2011, luta por uma sociedade mais justa, afetiva e solidária. O Bloco do Rivotril surgiu numa perspectiva de que as pessoas que precisam de um cuidado de saúde mental não tinham oportunidade de estar na cidade.
de curtir uma folia, de poder curtir uma festa em espaços públicos. Primeiro, porque a família não permitia. Segundo, porque essas pessoas tinham pânico, paranoia, ansiedade. E elas não tinham um lugar seguro para curtir essa folia. Então a gente criou um bloco para poder acolher essas pessoas. Como tem sido a participação dos usuários da rede de saúde mental do DF no bloco? Os usuários, nesse bloco, eles são protagonistas. Eles que deram o nome do bloco do Rivotril. Isso aconteceu em 2011, quando a maioria dos usuários, dos pacientes, dos familiares, tomavam o medicamento Rivotril, né, para controlar a ansiedade. Então, eles deram o nome do bloco, eles fazem o estandarte do bloco, as bandeiras, o bonecão. Como enfrentar o estigma e o preconceito contra os pacientes psiquiátricos? Então, o carnaval, ele é genial exatamente por isso. Porque ele é o maior dispositivo de enfrentamento contra o preconceito. Porque quando uma pessoa está delirando, está descompensada, ela está no carnaval, ela é aceita. Porque o carnaval é uma loucura. A senhora que fundou o bloco... Não só eu juntamente com o Tiago, a gente começou uma discussão sobre o que fazer naquele momento, sobre a inclusão, sobre o carnaval, que seria uma forma de inclusão naquele momento. E foi uma proposta que foi muito bem aceita e teve grandes adesões naquele momento. E a senhora ficou feliz? Muito, não tem como explicar. Botar os loucos na rua. Não digo loucos, acho que loucos todos somos. Colocar essas pessoas que hoje é bem discriminada pela sociedade, que já estamos sendo reconhecidos, não só no DF, mas como a nível nacional. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. E se quiser enviar sugestões para o programa, basta escrever uma mensagem para o e-mail inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!